A dor começou aos poucos, mas quando percebi, ela já estava tomando conta de mim. Não foi um estalo súbito, mas uma sensação constante, um desconforto que nunca ia embora. No início, eu tentei ignorar. É só uma fase, pensei. Vai passar, como tudo mais. Mas a dor persistiu. E então, quando ela se intensificou, não pude mais enganar a mim mesma. A artrite chegou de mansinho, mas logo virou minha companheira indesejada, tomando conta do meu corpo como uma sombra que não me deixava em paz. Quando comecei a sentir a dor, imaginei que era algo simples. Um pequeno desconforto nas articulações, nada demais, ou pelo menos era isso que eu queria acreditar. Mas as manhãs começaram a ficar mais difíceis. As mãos que antes eram fortes, capazes de fazer qualquer coisa, agora estavam rígidas, inchadas. Eu não conseguia mais apertar uma panela, não conseguia amarrar os sapatos. Cada movimento era um desafio. Cada passo se tornava um peso. As pequenas coisas do dia a dia, como segurar uma xícara de chá ou cortar um pedaço de fruta, se tornaram impossíveis. Eu me senti inútil. Como poderia uma mulher tão ativa, que sempre trabalhou incansavelmente, agora ser dependente dos outros? Eu tentava esconder a dor, fingir que estava tudo bem, mas na verdade meu corpo gritava por ajuda. A dor estava ali, me sufocando aos poucos. E o pior, eu não sabia o que fazer, não sabia onde buscar alívio. E esse foi o momento em que a artrite não foi só uma dor física, mas algo que me desafiava a cada passo, me fazendo questionar minha própria força. Eu precisava de uma resposta, de um caminho. Mas antes de encontrar qualquer solução, eu só tinha uma certeza. A dor estava aqui para ficar. E eu tinha que aprender a viver com ela. Uma jornada de adaptação. Eu comecei a procurar maneiras de viver com aquilo, de entender o que estava acontecendo comigo e como eu poderia, de alguma forma, ainda manter o controle sobre minha vida. Não seria fácil, mas eu não podia deixar que a dor fosse mais forte do que a minha vontade de viver. Eu tentei de tudo para continuar minha vida como antes, mas a verdade é que todos os dias a dor me lembrava de quem eu realmente era agora. Eu me sentia como se estivesse em uma luta constante, uma batalha silenciosa onde meu corpo estava sempre em desvantagem. Cada movimento, cada tarefa que eu costumava fazer com tanta facilidade, agora era um desafio. Tentei sair para trabalhar no jardim, mas minhas mãos não me obedeciam. Eu olhava para as ferramentas e sentia o peso da frustração. Como poderia ser tão difícil fazer algo tão simples? Minha independência, que sempre foi meu orgulho, estava se esvaindo. Acordar todas as manhãs se tornou uma verdadeira prova de resistência. Não era só a dificuldade de me mover ou de realizar tarefas básicas, mas também o peso emocional que vinha com a dor constante. Cada dia parecia ser uma lembrança de que eu não era mais a mesma. Eu me pegava sentada na cadeira, olhando para a cozinha e me perguntando se seria capaz de preparar o almoço. Eu tentava cortar os vegetais, mas minhas mãos tremiam tanto que o esforço parecia quase inútil. Eu não queria pedir ajuda, mas sabia que cada vez mais precisaria. Eu sabia que não podia continuar ignorando a dor, mas, ao mesmo tempo, não queria aceitar que meu corpo estava me traindo. Eu sempre fui uma mulher forte, sempre tive uma vida ativa, mas agora estava sendo consumida por algo que eu não entendia completamente. Era difícil admitir que o que estava acontecendo comigo não era algo passageiro. Era uma condição crônica, que ia exigir mais do que apenas uma boa noite de sono ou algum remédio simples. A artrite se tornou uma presença constante, algo que não podia ser mais ignorado. Ela estava em todos os momentos, em cada movimento, até mesmo nos meus sonhos. Eu tentei seguir em frente, continuei fazendo o que eu sempre fazia, mas minha vida começou a mudar sem que eu percebesse. As coisas simples, como varrer a casa, preparar o café,
se tornaram um grande esforço. Eu me vi limitada, com as mãos e os pés sendo traídos por algo que eu não conseguia controlar. Era como se o meu corpo tivesse começado a me abandonar lentamente e eu não sabia como impedir. O pior não era apenas a dor física, mas o medo que ela trazia. O medo de que as coisas que eu amava fossem ficar cada vez mais distantes. Medo de que minha vida, minha independência se perdesse para sempre. Mas, com o tempo, algo começou a mudar dentro de mim. Eu percebi que não podia mais lutar contra a realidade. A dor não ia desaparecer e a artrite não iria embora. Eu precisava aceitar. Aceitar não significava desistir, mas sim começar uma nova jornada. O mais difícil era ver o olhar de preocupação nos rostos dos meus filhos e netos. Eu não queria ser um fardo para eles. Sentia vergonha, como se, ao depender de alguém, estivesse diminuindo minha própria dignidade. Mas por dentro, eu sabia que estava perdendo algo precioso, a minha autonomia. Isso me deixava irritada, não com os outros, mas comigo mesma. Como eu, que sempre fui independente e forte, poderia estar passando por isso? Eu me peguei lutando contra a dor, mas também contra um sentimento de impotência. Eu não podia mais me defender, não podia mais fazer as coisas do meu jeito. Eu queria encontrar um equilíbrio, alguma forma de lidar com tudo isso sem perder a minha identidade. Eu não sabia como, mas algo dentro de mim dizia que se eu não desistisse, se não deixasse a dor me dominar, talvez houvesse uma chance de eu voltar a ser eu mesma. Cheguei ao ponto de perceber que se eu não fizesse algo para mudar a minha situação, a dor e as limitações iam me consumir por completo. Eu não podia mais continuar assim. Era uma sensação amarga perceber que, ao longo dos anos, eu fui me perdendo. A mulher que tinha orgulho de ser independente agora parecia incapaz até de cuidar de si mesma. Mas algo em mim se revoltou contra essa ideia. Eu não ia deixar que a artrite me tirasse tudo. Eu precisava de uma solução. Não podia simplesmente me conformar. Não era só a dor física, era o desgaste emocional também. Eu sentia que estava me apagando e não sabia como recuperar a minha vida. Foi então que decidi que iria procurar algo mais. Não sabia bem o que era, mas sabia que precisava tentar. Eu não queria depender dos remédios que os médicos me davam. Sabia que precisava ir além disso. Comecei a ler sobre artrite, a procurar histórias de outras pessoas que conviviam com o mesmo problema. Encontrei depoimentos de pessoas que, apesar da dor, continuavam a viver suas vidas de maneira ativa. Elas falavam sobre mudanças no estilo de vida, sobre como algumas adaptações simples poderiam fazer uma grande diferença. Eu sabia que precisava agir, mas, ao mesmo tempo, me sentia perdida. Onde eu começaria? O que deveria fazer primeiro? Era tão fácil se perder nos conselhos contraditórios de tantas fontes. Mas uma coisa ficou clara. Eu precisava dar um passo, mesmo que pequeno, mesmo que arriscado. Então comecei a fazer pequenas mudanças na minha rotina. A primeira delas foi a alimentação. Deixei de lado os alimentos que sabiam me inflamar e passei a buscar opções que pudessem aliviar minhas articulações. Comecei a praticar exercícios leves como alongamentos, que, embora inicialmente dolorosos, me trouxeram um alívio inesperado. O mais difícil foi aceitar que não seria uma solução mágica. A artrite não desapareceria da noite para o dia, mas eu poderia aprender a viver com ela. Eu não queria apenas sobreviver à dor. Eu queria encontrar uma forma de viver com dignidade, de me sentir bem novamente, mesmo com os limites que a doença impunha. A partir daquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu não estava mais apenas reagindo à dor, mas decidida a enfrentá-la com as armas que eu tinha. Foi uma sensação estranha, algo entre a dúvida e a esperança. Eu começava a acreditar que talvez essa luta não fosse em vão. Não seria uma cura mágica, mas algo mais duradouro, mais real. Quando comecei a mudar minha alimentação e introduzir exercícios suaves, como alongamentos, eu sentia que minha jornada estava apenas começando. Não foi fácil e os primeiros dias foram difíceis. Cada movimento, por mais simples que fosse, ainda trazia dor. Mas aos poucos eu percebi algo diferente.
Era como se o meu corpo tivesse começando a responder, não com uma grande transformação, mas com pequenos sinais de alívio. No início, eu não queria me empolgar demais. Tinha medo de que, se acreditasse muito, a decepção fosse ainda maior. Mas, quando eu consegui levantar da cadeira, sem aquele formigamento nas pernas, quando consegui pegar uma panela na cozinha sem sentir uma dor lancinante, algo dentro de mim despertou. Foram pequenas vitórias, mas foram vitórias, e cada uma delas me dava mais confiança. Eu não precisava ser super-heroína, mas cada passo que eu dava em direção a um novo nível de bem-estar era uma conquista. Lembro do dia em que consegui fazer uma caminhada leve até o jardim. Foram apenas alguns minutos, mas eu me senti como se tivesse conquistado o mundo. A dor ainda estava ali, mas ela estava mais controlada. As articulações ainda estalavam, ainda inchavam, mas eu sentia que eu estava no controle da situação, e não o contrário. Foi nesse momento que eu percebi que, ao invés de me entregar completamente à dor, eu estava me adaptando, fazendo o que eu podia para viver uma vida mais digna, mais completa. A caminhada no jardim foi simbólica para mim. Eu olhava as plantas que, assim como eu, também estavam tentando crescer, se esticar para o sol. Mesmo com as adversidades, elas continuavam a lutar, a se renovar. Eu também queria isso, ser como as plantas, continuar a buscar a luz. Não importa a dor ou os obstáculos. Eu sabia que a luta contra a artrite não tinha fim, mas agora eu sabia que a dor não precisava ser minha inimiga. Eu podia lutar com ela, conviver com ela e talvez até aprender a usar ela a meu favor. Mesmo quando começava a sentir algum alívio, a dor ainda estava ali, como um lembrete constante de que a luta não havia acabado. Cada dia era uma nova tentativa, uma nova batalha, e por mais que eu me esforçasse, havia momentos em que a frustração tomava conta de mim. Não era fácil lidar com o fato de que, embora eu tivesse alcançado pequenas vitórias, a dor nunca desapareceria completamente. Eu me pegava pensando, será que vale a pena continuar tentando? Será que eu sou realmente capaz de viver com isso? Eu não sabia como lidar com esses momentos de fraqueza. A dor que estava dentro de mim era mais do que física, ela era emocional. As noites em que eu acordava com os músculos doendo, as articulações queimando, eram as mais difíceis. Eu me perguntava se algum dia as coisas voltariam a ser como antes. A sensação de impotência, de ser prisioneira do meu próprio corpo era esmagadora. Quando me olhava no espelho, via mais do que as marcas da velhice, via também a dor, as limitações, o medo do futuro. Foi então que a resiliência se tornou o foco da minha vida. Ao invés de me revoltar com as limitações físicas, eu comecei a olhar para elas de forma diferente. Elas não eram apenas obstáculos, mas oportunidades para crescer. Eu aprendi a adaptá-las à minha realidade. Mesmo com as mãos inchadas e as articulações doloridas, eu consegui encontrar uma forma de continuar cuidando da minha casa, dos meus filhos e de mim mesma. Pequenos ajustes nas tarefas diárias me permitiram fazer coisas que antes pareciam impossíveis. O mais importante foi aprender a ouvir o meu corpo. Antes eu ignorava os sinais, tentando empurrar meus limites. Agora, eu sabia que precisava respeitar meu ritmo. A artrite me ensinou a ser mais paciente tanto com o meu corpo quanto com meus sentimentos. Aprendi a aceitar que algumas tarefas levariam mais tempo, e isso não me fazia menos capaz. Isso me fez entender que a verdadeira força não vem da ausência de fraquezas, mas da capacidade de aceitar nossas limitações e ainda assim seguir em frente. Havia dias em que o cansaço e a dor me faziam querer desistir, mas eu me lembrava de todas as vezes em que consegui superar desafios. A cada pequeno passo, a cada conquista, a resiliência se tornava mais enraizada em mim. Eu não era mais vítima da artrite. Eu estava tomando as rédeas da minha vida, mesmo com os limites que a doença impunha. O sofrimento não me definiu, mas me fortaleceu. Hoje, eu vejo a dor não como um inimigo a ser derrotado, mas como um aliado que me ensinou a ser mais forte e mais resistente a cada dia. Hoje, ao olhar para trás, vejo que a dor nunca desapareceu por completo. Ela ainda está aqui, como uma sombra que me segue,
mas já não tem o mesmo poder sobre mim. Durante todo esse tempo, eu me perguntei se algum dia poderia me libertar dela. Será que existiria um dia em que eu pudesse acordar sem sentir a dor nas minhas mãos? Mas com o tempo, percebi que a dor faz parte de mim, de minha história. Ela não me define, mas é uma parte da minha jornada. Eu aprendi a viver com ela, a não permitir que ela me limite. À medida que os dias passavam, eu comecei a ver a dor de uma maneira diferente. No início, eu queria lutar contra ela, derrotá-la, fazer com que ela sumisse. Mas agora, entendo que não é assim que a vida funciona. Às vezes, as cicatrizes ficam, mesmo depois que a ferida cicatriza. A artrite, a dor que ela traz, ainda está aqui, mas já não é mais o centro da minha vida. Agora, ela é apenas uma parte dela, com uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais difíceis, eu sou capaz de seguir em frente. Não importa o quanto a vida me teste, eu sei que posso suportar a dor, aprender com ela e continuar a viver plenamente. A dor me ensinou algo que eu não sabia antes. Ela me mostrou que a verdadeira força não está na ausência de sofrimento, mas na capacidade de viver apesar dele. Não precisamos ser invencíveis para sermos fortes. A verdadeira força está em continuar, mesmo quando tudo parece impossível. Ela está em ter coragem para admitir as fraquezas, sem deixar que elas nos derrubem. Eu encontrei o meu equilíbrio, uma maneira de aceitar o que não posso mudar e lutar pelo que ainda posso melhorar. E para quem está passando por algo semelhante, eu digo, a dor não precisa ser sua inimiga. Ela pode ser a professora que te ensina a ser mais forte, a ser mais paciente, a ser mais você. Não se deixe consumir por ela. Aprenda a viver com ela, porque no final das contas, a dor é apenas uma parte da nossa jornada. Uma jornada de superação, de resiliência e de constante aprendizado. Havia dias em que a esperança parecia muito distante. Eu me sentia como se estivesse andando em círculos, tentando fazer tudo certo, mas sem ver um avanço real. A raiva, o cansaço e a tristeza se misturavam, criando uma tempestade emocional. Eu tentava esconder isso de todos ao meu redor, mas sabia que não poderia mentir para mim mesma. Eu me sentia vulnerável e, por muito tempo, essa sensação foi um peso insuportável. Mas então, em meio à dor e ao cansaço, comecei a perceber algo. A dor não estava mais me dominando completamente. Eu estava conseguindo, aos poucos, encaixar os pedaços de uma nova vida. Foi um pequeno, mas significativo momento de reflexão. Eu estava aprendendo a viver com as limitações, a respeitar o meu corpo e a entender o que ele precisava. Cada passo em direção ao alívio, embora difícil, estava me mostrando que eu não estava sozinha. Eu estava aprendendo que, mesmo com a dor, eu tinha o controle sobre a minha jornada. E, mais importante, estava aprendendo a ter paciência comigo mesma. Esse processo de aceitação e autocompreensão foi, talvez, a maior vitória de todas. Lembro claramente o primeiro dia em que consegui abrir uma garrafa sozinha. Algo tão simples que talvez para muitos fosse irrelevante, mas para mim foi um marco. Eu olhei para as minhas mãos, que antes estavam tão rígidas, e me senti vitoriosa. A dor ainda estava lá, é claro, mas eu sentia que tinha mais controle sobre o meu corpo. Eu estava pela primeira vez em muito tempo voltando a fazer as coisas por mim mesma. Não era perfeito, mas era meu. E isso fez toda a diferença. Comecei a reconhecer esses pequenos momentos como vitórias reais. O simples ato de caminhar até o jardim, sentir a brisa no rosto e olhar as plantas que eu havia plantado, tudo aquilo me dava uma sensação de liberdade. Antes, eu não conseguia nem pensar em sair de casa sem sentir que o mundo estava me empurrando para trás. Agora, eu estava redescobrindo minha independência, mesmo que de forma limitada. A sensação de ser capaz de fazer as pequenas tarefas, como regar as plantas ou preparar um prato simples,
foi um alívio. Havia também os momentos de orgulho. Eu vi, aos poucos, que podia pegar os netos no colo por breves momentos, sem sofrer tanto. Não era como antes, quando eu os segurava por horas, mas aqueles minutos foram um lembrete de que eu ainda era capaz de ser a avó carinhosa, ainda era capaz de amar e cuidar da minha família, do meu jeito. Eu aprendi a celebrar esses pequenos momentos. Eles começaram a se somar e, com o tempo, criaram uma nova perspectiva sobre minha vida. Eu entendi que a superação não estava em vencer a dor, mas em aprender a viver com ela de uma maneira que me permitisse continuar a ser eu mesma. Cada dia, cada conquista, por menor que fosse, me dava mais força para seguir em frente. Com o tempo, comecei a perceber que, embora a dor fosse minha companheira constante, ela não me fazia mais a mesma pessoa. Eu não era mais a mulher fraca e derrotada que deixava a artrite dominar sua vida. Não, eu estava me tornando alguém mais forte. Cada desafio que surgia, cada limitação que enfrentava, só aumentava minha capacidade de resiliência. Eu comecei a entender que, para ser verdadeiramente forte, eu não precisava lutar contra a dor, mas aprender a coexistir com ela. A resistência não estava na negação do sofrimento, mas na forma como eu escolhia enfrentá-lo. Agora, ao olhar para o caminho que percorri, sinto uma paz que não tinha antes. Não porque a dor tenha desaparecido, mas porque eu encontrei uma maneira de viver com ela. Eu aprendi que a vida não precisa ser perfeita para ser digna de ser vivida. Cada cicatriz, cada momento de dificuldade me trouxe uma lição. E através disso eu me tornei mais forte, mais sábia, mais grata pelas pequenas vitórias do dia a dia. Eu sei o quanto é difícil, especialmente quando a dor parece não ter fim, quando as noites são longas e solitárias e o medo de que nunca mais seremos capazes de viver como antes nos consome. Mas eu estou aqui para te dizer, você não está sozinho. A dor não vai te consumir, a não ser que você deixe. Não estamos à mercê da dor, mas somos capazes de transformá-la. Podemos encontrar a força dentro de nós mesmos, mesmo quando tudo parece perdido. A artrite não me quebrou e a dor não me destruiu. Eu encontrei minha maneira de viver com ela, de seguir em frente, de não deixar que ela definisse minha história. E se eu conseguir, você também pode. Sei que às vezes o caminho parece escuro, mas é na escuridão que podemos encontrar nossa própria luz. Não permita que a dor dite as regras da sua vida. Dê a si mesmo o direito de ser mais forte do que ela. A vida continua, mesmo com a dor. Não importa o quanto ela te desafie, não importa o quanto você precise lutar, o importante é que você continue. Eu continuei e você pode continuar também. Cada dia é uma nova chance para encontrar a paz que você merece. Não deixe a dor roubar a sua capacidade de viver, de amar e de ser feliz. Você pode e vai superar. Eu acredito em você e você deve acreditar em si mesmo.